Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, professor. Guardar aqui os demais aqui. Eita, que o interesse desse pessoal da sala, viu? Vou te contar. Professor, se ficar só eu aqui é foda também. Nada não, a gente dá o limite. Ó, Maria Eduarda, tu vai me avisando quem é aluno aí que tá querendo fazer gracinha, viu? O Paulo Gabriel é aluno, né? É? Gabriel Paulo Gabriel. é aluno da sala. Aí tu vai me avisando aí, viu? Quem não é, quem é. Que quem quiser entrar aqui, que eu não conheço todo mundo pelo nome, viu? Professor, porque assim, daqui, tipo, não dá pra ver quem tá querendo entrar. Só que, tipo, caso entre alguém, tipo, que não Que seja da é sala, MV, iPhone da MV. é a Maria Vitória Passos. Aham, vou aceitar aqui. Uhum. Deixa eu colocar aqui na tela, só um minuto. A Mariana, a Graziela. Eu vou começar a aula, galera, para não, senão vai atrasar um pouco, né? Então, lembrando que na aula passada a gente abordou, ontem, né? A gente abordou justamente a primeira lei de Mendel, né? Aquela introdução, onde a gente viu justamente o caso de dominância completa, né? Ou também chamada de monohibridismo, né? E a gente vai estudar dois casos que também estão presentes na lei de Mendel, que é o caso de codominância e o caso de dominância incompleta. Acrescentado a isso, vamos ter um outro caso, só que é um caso extra, que não obedece muito à primeira lei de Mendel, que são os alelos letais. Eu vou falar um pouco sobre cada um. Eu vou bater umas questões rápidas com vocês. Eu vou ensinar vocês a trabalhar com heredograma, como interpretar um heredograma, e vou passar no final do conteúdo um questionário para vocês realizarem em casa. Tá bom? Aí, próxima aula, eu vou apenas corrigir esse questionário. Depois, vou começar o assunto da segunda lei de Mendel. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um instante. Tá todo mundo conseguindo ver? Tá todo mundo conseguindo ver aí o slide, galera? Sim. Sim. Bom, bora lá começar. É... Então, dando continuidade ao assunto, né? Vimos na primeira aula, a primeira lei de Mendel, vimos o caso de monohibridismo, que era a dominância completa, em que um par de alelos ele vai determinar a característica de uma pessoa, lembrando que um alelo herda da mãe e outro do pai, e que esse alelo, galera, ele vai determinar apenas uma característica, e que essa característica que a gente viu era uma característica dual. Lembra das ervilhas? Ou elas eram verdes ou elas eram amarelas. Né? Não tinha outra opção de cor.
existia meio termo. Então, o que vai acontecer aqui justamente na dominância incompleta, que a gente vai entrar aqui no assunto. Bem, a dominância incompleta, galera, ela é diferente um pouco da dominância completa pelo fato de que na dominância incompleta eu vou apresentar um fenótipo intermediário, tá bom? Então nem todas as características são herdadas, como a cor da semente da ervilha, em que o gene para a cor amarela domina sobre o gene para a cor verde, né? A gente viu isso, que o gene para a cor amarela, ela dominava o gene para a cor verde. Tanto que na primeira geração F1, né, que era a geração de filhos, digamos assim, a geração filial, a primeira geração não houve expressão do gene verde, justamente porque a cor amarela fez com que o verde ele não se expressasse, tornando o verde um caráter recessivo, o amarelo um caráter dominante. Aqui no caso de uma dominância incompleta, vai haver uma combinação dos genes alelos. E essa combinação vai produzir um fenótipo intermediário. Um grande exemplo que a gente vê no caso da dominância incompleta, o que acontece na flor maravilha, né? Na flor maravilha chamada. Acho que vocês já viram, né? Essa flor, ela é comumente encontrada tanto aqui no Piauí, como em algumas outras regiões do nosso estado e do Brasil, né? É a chamada maravilha, jalapa, meu nome, gente, da flor, aqui tem o nome da espécie dela, é Jalapa mirabilis, é Mirabilis jalapa. A espécie dessa flor é a Mirabilis jalapa, né? Conhecida como flor maravilha, popularmente dizendo. E essa flor, você pode observar, ela vai apresentar 3 fenótipos. Tá? Diferente da ervilha. A ervilha, como vocês viram, ela apresentava apenas 2 fenótipos. Ou a ervilha era amarela ou a ervilha era verde, tá bom? Então, no caso do fenótipo intermediário, ou seja, no caso da dominância completa, essa flor maravilha vai apresentar 3 fenótipos. Lembrando que os fenótipos, o fenótipo intermediário, no caso da flor maravilha, é essa flor púrpura, né? Essa flor rósea, tá bom? Ela é quem é o fenótipo intermediário. Professor, e como é que acontece esse caso de dominância incompleta, né? Na dominância incompleta, os alelos expressam-se em heterozigose, tá bom? Porém, o fenótipo produzido ele é intermediário, uma vez que nenhum é completamente dominante. Por isso que eu chamo de dominância incompleta. Enquanto na dominância completa, que a gente estudou na aula passada, o fenótipo ele é igual ao do homozigoto dominante. Lembra, aquele fenótipo que a gente viu da geração F1, ele era semelhante, né, ao fenótipo de um dos pais, no caso, né? No caso da ervilha, da primeira geração da F1, a ervilha vermelha, ou a ervilha amarela, era idêntica à ervilha amarela da geração parietal, né? Aqui não. Aqui o fenótipo ele não vai ser semelhante a nenhum dos progenitores, tá bom? Então, como é que acontece? Cuidado que os alelos eles vão ser diferentes nas letras, tá bom? Eu costumo colocar CV, CV, como se fosse um alelo CV, ó, o alelo aqui, o gameta, é o gameta CV, tá? A flor vermelha, ela vai apresentar CV, CV, é como se fosse o azão, azão, tá? Já a flor branca, como não há dominância, aqui no caso, é uma dominância incompleta, aqui vai ser CB, CB. Então, o gameta da flor branca é o CB. Quando realiza a fecundação, eles vão produzir um fenótipo intermediário, vai produzir uma flor rosa. Tá? Professor, qual vai ser o genótipo dessa flor rosa? Vai ser a mistura dos dois, ó, CV, CB. Bom, esse vai ser o fenótipo, o genótipo intermediário. E quais são os gametas que tem a flor rosa, né? É o gameta CV e o gameta CB. Essa geração é a geração F1, tá bom? Lembra lá em Mendel que a gente cruzou a F1, um descendente da F1 com outro descendente da F1 também, né?
e que de acordo com a primeira lei de Mendel, lá do monohibridismo, iria surgir todos os tipos de fenótipos possíveis, né? Lembra que surgiram 3 amarelos para um verde na segunda geração. Aqui vai ser um pouco diferente essa proporção. Vai surgir uma vermelha, 2 rosas e uma branca. Então, como é que vai acontecer esse cruzamento? Lembre, a gente cruza os gametas, né? Os alelos. Então, ó, cruzando aqui, por exemplo, CV com CV produz uma planta vermelha. CV com CB produz uma rosa. CV com CB, outra rosa. E CB com CB, uma branca. Então, a minha proporção fenotípica, ou seja, a cor da planta, vai ser 1/4 vermelha, 2/4 ou metade, né? Ou então um meio rosa e 1/4 branca. Minha proporção genotípica, que são os genes, vai ser 1/4 CV-CV, metade, 1/2 ou 2/4 CV-CB e 1/4 CB-CB. Então, como vocês viram, há essa formação de um fenótipo intermediário, tá bom? Se fosse colocar isso aqui lá no monohibridismo, ou seja, lá na dominância completa, seria uma ervilha amarela, uma ervilha verde, né? E teria a cor de uma outra ervilha, por exemplo, uma ervilha laranja, que seria um fenótipo intermediário, tá? Se fosse levar ao pé da letra, tá? Então, lembrem, esse caso de dominância incompleta acontece muito com a planta maravilha, em que há a produção de um fenótipo intermediário, tá bom? E sempre, vocês podem perceber, a proporção formada lá na primeira lei, quando ele expressa a dominância completa, eram 3 amarelos para 1 verde. Aqui na dominância incompleta, a proporção, vocês viram, é 1 para 2 para 1. A proporção geral que eu digo, tá? 1 vermelho para 2 rosa para 1 branco. Então, a proporção sempre vai obedecer essa forma, né? O critério sempre vai obedecer essa proporção. Então, na dominância incompleta, qualquer exemplo que vocês encontrarem de dominância incompleta, vocês vão encontrar essa proporção. 1 para 2 para 1. 1 vermelho para 2 rosa para 1 branco. Sempre vai ser na proporção de 1 para 2 para 1. Assim como em qualquer exemplo de dominância completa, vocês vão encontrar a proporção de 3 para 1. Tá? No caso das ervilhas lá, 3 amarelos para 1 verde. Beleza? Codominância. A codominância ocorre quando os 2 alelos se expressam em heterozigose. Tá? Então, olha aí, os 2 alelos vão ser heterozigotos. E, diferentemente da dominância incompleta, não há fenótipo intermediário. Então, a codominância, galera, olha como o próprio nome diz, codominância. Irão ter 2 alelos que irão ter o mesmo nível, digamos assim, de dominância. Tá? Não vai haver um que vai dominar o outro. Não vai existir isso. Por isso que eu chamo codominância. E muito menos vai haver formação de fenótipo intermediário. Tá? Então, nesse caso, o fenótipo vai surgir, né? Ele vai apresentar a característica dos 2 ao mesmo tempo, né? Que estão ativos e um independe do outro. Um exemplo aqui desse caso, galera, é o sistema ABO, tá? O sistema sanguíneo de vocês, que vão apresentar 3 alelos envolvidos, o IA, o IB e o Izinho, né? Eu dei aula isso para vocês ano passado. Vocês lembram um pouco, né? Lembrem lá que esse caso de codominância é um caso de polialelia, tá? Ou seja, eu vou ter 3 alelos para determinar a característica daquela pessoa, do grupo sanguíneo daquela pessoa, tá? No caso, se eu tiver uma pessoa com genótipo, né? Os alelos IA, IA ou IA, Izinho, eu vou ser do grupo A, ou seja, o meu tipo sanguíneo é A. Se eu tiver IB, IB ou IBzinho, meu grupo sanguíneo é B. Se eu tiver IA e B, eu vou ser do grupo AB. Se eu tiver Izinho, Izinho, eu vou ser do grupo O.
Então, o sistema ABO é utilizado em caso de paternidade para eventuar a exclusão de alguma possibilidade, né? Por exemplo, aqui, galera, se eu tenho uma mãe que ela é do tipo B, viu? Quais são os genótipos do tipo B? IBzão, IBzão ou IBzão, Izinho. E o meu filho, ele é do tipo O, tá? Ou seja, ele é Izinho, Izinho. Lembrando que um você recebe da mãe e outro do pai. Então, se o meu filho é do grupo O, um Izinho, ele recebeu do pai e outro da mãe. Eu tenho dois pais aqui supostos, um do tipo O e outro do tipo AB. Quem será o pai do garoto? Primeiro, galera, se a mãe é do tipo B, né, e o filho é do O, lembrem, um Izinho, com certeza ele recebeu da mãe. Então, o provável xenótipo da mãe, que é do tipo B, vai ser esse aqui, ó. Tá bom? Porque esse Izinho aqui, ela com certeza mandou pro filho dela, tá? O meu pai, será que o meu pai, ele sendo... Será que o meu pai, ele sendo do tipo AB, ele vai ser pai dessa criança do tipo O? Qual é o meu genótipo do tipo AB? Iazão e Bzão. Se a minha criança, um Izinho recebeu da mãe, o outro Izinho teria que receber do pai. Então, esse Izinho, com certeza, não veio daqui. Aqui não tem nenhum Izinho do grupo AB para mandar para esse filho. Então, provavelmente, o outro pai também teria o genótipo do sangue O, ou seja, tendo o outro Izinho, ele mandaria o Izinho para o filho, tá? Isso aqui é importante, galera, não só no reconhecimento de paternidade, como esse exemplo aqui. Ele é muito importante, principalmente aqui, ó, em transfusões sanguíneas, né? A gente sabe, vou já mostrar para vocês que no caso de codominância, existe os critérios de presença de antígeno ou de anticorpos que vão influenciar ou não no recebimento de sangue por um determinado indivíduo. Tá? Esse sistema aqui, ABO, ele também é importante na medicina legal, né? Quem quiser descobrir o autor de determinado crime, né? Vamos supor que tem 3 pessoas que colheram a amostra de sangue dela em determinada cena de crime, né? Então, com certeza, vão efetuar a tipagem sanguínea dessas 3 pessoas e saber de quem era o sangue que estava presente naquela cena do crime. Tá? Ok. A gente sabe, galera, lembra que eu falei para vocês que uma pessoa que é do grupo A, ela vai conter antígeno A. O que é o antígeno, galera? Esse antígeno, imagine que essas bolinhas estão presentes lá na hemácia, né? Esses antígenos, galera, eles vão justamente caracterizar o sangue A. O sangue B contém um antígeno B, tá bom? E o AB, professor? Tem os dois, o A e o B, que vocês podem observar na imagem. O O, ele não tem nenhum antígeno, tá bom? Vocês já vão já entender o porquê. O grupo A, como ele contém antígeno A, ele vai conter anticorpos anti-B. Ou seja, uma pessoa que é do grupo A jamais, em hipótese alguma, pode receber sangue de indivíduos do grupo B. Bom, por quê? Porque ele contém justamente anticorpos anti-B. Então, se uma pessoa que é do grupo A receber um sangue do grupo B, esse sangue da pessoa do grupo A vai começar a rejeitar o sangue da pessoa do grupo B. Tá bom? Justamente pelo fato do grupo A conter anticorpos que vão justamente captar aquele antígeno lá do B e achar aquele antígeno objeto estranho para o sangue do grupo A. Então, por isso que o antígeno B ele vai justamente ser reconhecido como algo estranho no corpo do indivíduo do grupo A. Tá bom? O grupo B, galera, é da mesma forma, é semelhante a esse mesmo critério. Bora ir desligando o áudio, cara. Bora.
Quer atrapalhar de novo, que nem ontem. Isso é ridículo, viu, cara? Eu, pelo menos, na idade de vocês, eu já era uma pessoa suficientemente madura, tá? E será que você que anda querendo atrapalhar a aula, será que você vai conseguir realmente ter um relacionamento com alguma menina desse jeito? Porque se uma menina tiver uma coragem de namorar contigo, cara, pode ter certeza que ela é sem vergonha. Que para ser madura, para ser namorar um caba sem um pingo de maturidade desse jeito, tá de parabéns para ela, viu? Dando continuidade, a gente viu aqui que o grupo B, da mesma forma, ele vai ter um anticorpo anti-A, ou seja, qualquer pessoa que seja do grupo B, se ela receber um sangue A, esse sangue A vai ser rejeitado por ela. Por quê? Porque o sangue B ele vai conter anticorpos que vão combater esse antígeno A. Tá? O AB, galera, ele é um tipo de sangue que não vai ter anticorpo. Ou seja, ele pode aceitar sangue de qualquer indivíduo. Por isso que eu chamo que ele é um receptor universal. Ou seja, como ele não tem anticorpo, ele não vai achar estranho nenhum sangue A, nenhum sangue B, nenhum sangue O. Muito menos sangue O, porque o sangue O ele não tem antígeno. Né? Então, galera, qualquer pessoa do grupo AB ela pode receber sangue de qualquer pessoa, tá? Justamente pelo fato dela não ter anticorpo, ou seja, a célula de defesa do grupo AB, né, o anticorpo do grupo AB, ele não vai conseguir captar nada, ou seja, não tem anticorpo o sangue AB, portanto, o sangue AB não vai rejeitar nenhum antígeno A, nenhum antígeno B e nenhum grupo O, que não tem nem antígeno. E o grupo O, por sua vez, ele não tem antígeno, porém, ele tem anti-A e anti-B, tá? Pelo fato do sangue O não ter antígeno, né, ele pode ser o que a gente chama de doador universal, tá? Ou seja, ele não tem antígeno, portanto, qualquer célula aqui, ó, qualquer grupo sanguíneo, perdão, tanto A, quanto B, quanto AB, podem... O Emerson Leandro é da sala de vocês? Galera, eu posso aceitar ele? É sim. Então, galera, o sangue O, só recapitulando, ele não tem antígeno, ou seja, não tem aquela célula estranha na superfície da hemácia. Então, qualquer grupo aqui, A ou B ou AB, não vai rejeitá-lo, tá? Ou seja, não vai rejeitá-lo justamente pelo fato dele não ter antígeno na superfície. Então, o grupo O, qualquer sangue O, é um sangue valioso, tá? É um sangue que pode ser doador universal. Beleza? O que são os alelos letais? Né? Os alelos letais, como falei para vocês, é um caso à parte da primeira lei de Mendel. Tudo bem? Esses alelos letais, galera, são genes que podem, como o próprio nome diz, letais, né? São genes que podem levar o seu portador à morte, viu? Existem alelos letais que se comportam de maneira recessiva e outros que se comportam de maneira dominante. A gente vai ver exemplos de doenças que vão se comportar na espécie humana de maneira dominante. Tá? Esses alelos letais, eles acontecem na maneira recessiva em animais, tá bom? Quando é de maneira dominante, acomete muito a espécie humana, beleza? Então, ó, observem aqui, galera, só recapitulando um pouquinho aqui, falando um pouquinho sobre esses alelos letais, ele foi justamente descoberto lá por volta lá do século XIX, né, como a gente viu lá durante os estudos da primeira lei de Mendel. Foi um biólogo, né, ele chamado Lucien Coanote, foi ele que fez estudos, né, ele foi um biólogo que fez esse cruzamento com esses camundongos, tá?
mais justamente ali em 1904, por aí, e fez esse cruzamento com esses camundongos. E nesses cruzamentos, quando ele realizou, ele observou que o número de descendentes ele não obedecia o esperado dos resultados de Mendel, né? Lembra que lá em Mendel a proporção era 3:1. Quando ele cruzou esses camundongos, né, um camundongo amarelo com um camundongo cinza, né, o amarelo também pode ser chamado de agute. Quando ele cruzou esses camundongos, o amarelo e o cinza, ele viu que o camundongo que apresentava o alelo, o camundongo amarelo, que apresentava um alelo de forma homozigótica, ele nascia morto, né? Ele já nascia morto, por isso que chama de alelo letal, viu? Então, a conclusão a qual o Queneau chegou foi que em homozigose, tá? Em homozigose, o amarelo, como o camundongo amarelo, né? Ele poderia ser letal. Então, dentre os amarelos, em homozigose, ele seria letal. Então, todo indivíduo amarelo, aqui no caso, era obrigatoriamente heterozigoto, os vivos, tá bom? Eram heterozigotos. Eram heterozigotos. Professor, e o cinza, ele morreria porque ele também está em homozigose, né? Só que ele é recessivo, mas ele morreria? Não, ele morreria não. Por quê? Porque só morreria quem era o amarelo, tá bom? Vocês vão ver agora, facilitar um pouquinho o entendimento. Aqui, quando a gente vai detalhar um pouquinho aqui, ó, os alelos letais recessivos. Os alelos letais recessivos provocam a morte quando se apresentam em homozigose. A morte ocorre na fase em que produto desse gene faz necessário. Por exemplo, se o gene em questão foi responsável pela síntese de uma determinada proteína na primeira infância, por exemplo, o organismo vai vir a óbito. Né? Como exemplo, né, de alelo letal recessivo, podemos citar a cor do pelo camundongo. Então, um exemplo muito comum também, galera, Você quer entrar no grupo? Porque você fica perguntando, tá bom ponto de briga. Ei, galera, alguém desliga o áudio aí, galera. Posso ir? Posso ir? Ó, então, galera, um exemplo comum de alelo letal recessivo, galera, ele é isso que a gente viu aqui, ó, viu? Da cor do pelo dos camundongos, viu? Como exemplo de alelo recessivo, a gente cita a cor do pelo do camundongo, viu? Que pode ser, como eu falei para vocês, amarela, tá? Então, para essa coloração, galera, o alelo amarelo, ele é dominante, tá? E geralmente o cinza, ele é recessivo. Quando o alelo para a cor amarela se apresenta em homozigose, o camundongo morre antes do nascimento, né? Nesse caso, a gente percebe que o mesmo alelo ele vai atuar de duas formas distintas. Ele é dominante quando se refere à cor do pelo, mas ele é recessivo com relação à letalidade. Bom? Em humanos, a gente vai encontrar muito em casos, por exemplo, da doença de Huntington. Né? Essa doença de Huntington, ela é uma doença que ela acomete os neurônios, tá? Ela é uma doença neurodegenerativa. Ela vai acometer a fala do indivíduo, a coordenação motora, a coordenação da fala, a coordenação motora. E o que acontece aqui? Nos alelos dominantes, né, diferente dos alelos letais recessivos, os alelos letais dominantes não precisam aparecer aos pares em um organismo. A presença de apenas uma cópia do alelo já é suficiente para causar a morte do organismo. Como assim, professor? Olha aqui um outro exemplo na espécie humana. Por exemplo, o nanismo, né, que é a acondroplasia. O alelo AD, ele vai gerar o nanismo, né? É porque ele é dominante. O AD pequeno seria o normal, tá? O indivíduo normal, com estatura normal. No cruzamento, se aquele indivíduo apresentar ADzinho, ele vai apresentar o nanismo, tá? Até porque o ADzão, ele vai caracterizar o nanismo. Se o indivíduo apresentar ADzinho, ele vai ser um indivíduo normal, tá bom? O fato, galera, de nunca encontrar pessoas ADzinho é porque elas morreram, né?
elas nasceram mortas, né, natimortas, ou seja, esse indivíduo em homozigose dominante, ele não vai existir, tá bom? Ou seja, vai justamente caracterizar esses alelos letais. A mesma forma é a brachdactilia, né? São indivíduos afetados, eles vão apresentar os dedos das mãos mais curtos. Observem a foto aí, ó. Então, quem é Bzinho é normal. Bzão, ele é afetado, porém sobrevive. Agora, se ele apresentar o genótipo Bzão, ele vai morrer antes do nascimento. É o alelo letal, tá bom? Por isso a gente chama alelo letal dominante. Beleza? Aqui, ó, são questões, ó. Na espécie humana, os alelos que determinam sangue do tipo A, que é o alelo Iazão, e do tipo B e Bzão, são codominantes. A gente viu isso, que é um exemplo de codominância. Esses dois alelos, porém, são dominantes sobre o alelo responsável pelo sangue do tipo O. O alelo do sangue A e do sangue B, galera, eles apresentam o mesmo nível de dominância, tá? São codominantes, é óbvio. Porém, ambos, eles dominam o alelo O. Fica claro isso aqui para vocês, tá? O A e o B dominam o O. Mas o A e o B, eles são dominantes entre si. Eles têm o mesmo nível de dominância. Por isso que eu chamo codominante. Aí o exemplo retrata a seguinte forma. Assim, se uma mulher com sangue do tipo A, né, tem um filho com tipo sanguíneo O. Então, uma mulher do sangue A tem um filho do tipo O. Tá bom? Aliás, tem um filho do tipo B, perdão. Já que eu enxerguei esse O. O sangue do pai da criança pode ser qual? Então, se a mulher ela tem sangue A e o filho é tipo B, qual vai ser o pai da criança? Então, ó, qual é o alelo? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, nem que seja de forma borrada. Bora lá. A mulher... Aí, bocado de besta-feira. Vão pro inferno, miserável. Dá o bolso aí desse Bora, minha gente. Deixa de brincadeira aí, ó, por favor. A mulher, ela tem sangue do tipo A, correto? Então, ela tem o alelo A. Aqui, vou querer saber quem é o pai. A criança ela é do tipo B. Então, ela é IBzão. Aí tem que saber agora o restante do alelo, tá? Galera, se a criança ela tem um alelo IBzão, né? A mãe, ela pode ser, como a mãe ela é sangue A, ou ela é IA. Fui morar numa casinha. Minha gente, é sério, por favor, deixa de infantilidade, cara. Pelo amor de Deus, ridículo isso aí. Ou ela é IA. Professor, Ah, professor, com licença. O senhor tem que tirar essa Marina aí e esse Eros Dragon, que são eles que estão fazendo barulho aí. vou tirar agora, nesse instante. A Marina Alencar. E o pior é que talvez nem Não, sejam professor, eles dois. é porque só uma podem ter Marina. colocado o nome deles. É só que tem o nome Marina. O que tá acontecendo aí? Aqui. Aí tira esse Eros Dragon também. Vamos ver. O que tá acontecendo aqui? E a Marina também, né? A Marina. É. Vamos ver. Pronto. Professor, Oi. só que tem que ir atrás disso, porque às vezes eles colocam nomes aleatórios. Tipo, ontem entrou um Elano na eu reunião vi. e ficou atrapalhando também. Aí ninguém sabe se são esses os alunos mesmo. Porque O Emerson podem ter só Leandro, colocado posso o nome aceitar esse Emerson Leandro? Emerson Leandro, Sim. Ele tava aí, ele é da nossa trabalhando. sala. Mas ele tá entrando frequentemente para aula? Tá, ele aparece direto, só que ele não fala nada, né? Aparece. Né? Eu vou aceitar aqui. Se for bagunçar, eu tiro ele do meio também. Pronto. Então, galera, continuando. A mãe, ela é IA, tá? Ou IA-izinho. Que a gente sabe que a mãe, ela é do tipo A. Ela pode ter um desses dois alunos. A criança, ela é B.
Bora, galera. IB, IB ou IB, Izinho, correto? Eu quero saber qual é o alelo do pai, os alelos do pai, qual o tipo sanguíneo do pai. Se a criança tem um alelo que é sangue B, então o pai, consequentemente, tem que ter esse alelo IB. Isso é fato. O sangue do pai vai ser sangue B, tá bom? A mãe, ela é sangue A. Então, se o filho, consequentemente, ele vai ter que puxar o alelo B do pai, né? O outro alelo ele teria que puxar da mãe. Mas a mãe não tem IB, ela tem o I. Então, o alelo, o filho, vai ser IBzão, Izinho, que o Izinho puxou da mãe, e, consequentemente, o IBzão do pai, tá? O pai, ele pode ser, galera, ou IBzão, IBzão, ou IBzão, Izinho, né? Agora, o filho, né? Consequentemente, galera, ele é do sangue B, tá? O pai, ele vai ser do sangue B, mas não tem nenhuma alternativa, né? Deixa eu ver se ele pode ser AB. Aliás, ele não pode, o pai não pode ser IBzão, Izinho. Não pode. Tá bom? Não pode. Porque, no caso, o filho, ele teria que puxar um alelo da mãe e o outro do pai. Aqui. Se ele já puxou o Izinho da mãe, consequentemente, o IBzão tem que puxar do pai. Deixa eu ver outra possibilidade aqui do pai. Pai, de certeza, é sangue B. Ele pode ser sangue AB também, sabia? Porque aqui, ó, ele pode ser IB. Não, pode não. Não pode ser AB. Pode. Pode, ele pode ser AB, ó. Se ele for AB, galera, ele vai ter o alelo IA e B. Correto? Ele pode puxar o filho, o IB do pai e o Izinho da mãe. Então, ó, letra C. Ele pode ser... Será que ele poderia ser O, Izinho, Izinho? Também não, porque o Izinho, ele teria que puxar da mãe, tá? O IB do pai. Até porque a gente sabe de certeza que o filho ele é do sangue B, tá? E aí vai. Então, ó, o pai pode ser ou sangue AB ou sangue B. Jamais ele vai ser sangue O. Se ele for sangue A, muito menos. É porque, de qualquer forma, o filho tem que puxar esse alelo IBzão. Deu para todo mundo entender? Alguma dúvida nessa questão? Deu sim. Opa. Botei demais. Dominância incompleta ou semidominância, que a gente viu, ocorre muito no caso que a gente viu lá da planta maravilha, tá bom? Que tem aquele fenótipo intermediário. Em plantas maravilha, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. Olha aqui, ó, Bzão, Bzão é flor vermelha, Bzinho, Bzinho é flor branca e Bzão, Bzinho flor rosa. Professor, é a mesma coisa de eu colocar CBzão, CBzão, CBzinho, CBzinho ou CBzão, CBzinho, tá bom? É a mesma coisa. Em um cruzamento entre uma planta maravilha vermelha, então, ó, vermelha, ela vai ser CBzão, CBzão, tá? Com uma planta branca, ou seja, CBzinho, CBzinho. Nasceu em F1, então na geração F1, nasceu 90 maravilhas rosas. Então foram 90 aqui, ó. Vou botar aqui. Então foram 90, tá? Em F1. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá
se autofecundarmos duas maravilhas da F2. Então, a gente vai ter que fazer uns cálculos em longa aqui, ó. Então, ó, em F1, galera, a gente viu aqui, vão nascer tudo rosa, correto? Ó. F1, ó, se você fizer o cruzamento, vai nascer, ó, CV, CB, se eu cruzar, ó, os alelos, CV, CB, CV, CB, CV, CB, CB, CV, CB. Então, vai ser 100%, tá? Se eu cruzar 100%, CV, se você fizer o quadro, né, que a gente estudou ontem, fizer o cruzamento dos alelos, eles vão apresentar isso aqui, ó, CV, que é o Vzão, né, da planta vermelha, e o B da branca. Então, se fizer o cruzamento, ó, CV, CB, CV, CB, CV, CB, CV, CB, todos vão apresentar o genótipo CV, CB, que é um fenótipo rosa, viu? Então, a planta ela vai ser rosa. Bom, se eu cruzar essa rosa, né, esse CV-CB, com uma outra rosa, né, ou seja, uma outra CV-CB, se eu fizer o cruzamento aqui entre 2 de F1, vai resultar, galera, justamente aquela proporção que a gente viu lá na dominância incompleta, viu? Vai resultar uma vermelha, duas rosas e uma branca, correto? Você fazendo cruzamento vai gerar isso aqui, tá? Aí a pergunta é, qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F2? Então, depende, né, de qual maravilha a gente vai cruzar. Vai cruzar uma vermelha com uma rosa? Vai cruzar uma rosa com uma branca? Ou uma branca com uma vermelha, tá? Então, ó, vou apagar aqui. Essa questão é um pouco difícil, galera. Então, ó, as flores rosas, tenham em mente que as flores rosas, galera, elas são heterozigóticas, tá? Ela é C, Vzão, C, Bzinho, né? Então, o cruzamento entre duas, galera, vai originar justamente aquele porrada de descendente que a gente viu. 1 para 2 para 1, né? Então, isso vai significar que vai haver o quê, galera? 50% de chance do meu indivíduo ser rosa, 25% de ser vermelho e 25% de ser branco. Bom? E 25% ser branco. Tá bom? Então, galera, pegando aqui a base, ó, é só lembrar da proporção. 1 para 2 para 1, tá bom? Então, quantos indivíduos vermelhos, a porcentagem, a probabilidade, letra B, 25%, tá bom? Vixe, saiu esse quadro aqui no meio, rapidão. Só para fechar, a próxima aula a gente vê heredograma, tá? Só vou tirar esse quadro aqui. No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo, que a gente viu, em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Dessa forma, na descendência de um casal
acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 vai ser. Então, ó, o casal, ele tem acondroplasia. Se ele tem acondroplasia, galera, qual vai ser o alelo dele? Lembrando que como ele é dominante, ele vai ser, ó, bora botar aqui CAzinho, tá bom? Esse é o gene do nanismo. Se eu colocar ele cruzando, né, outro casal que seja também acondroplásico, CAzão. É porque a gente viu que como ele é um gene dominante, quem é dominante, no caso homozigótico dominante, ele morre. Tá? O recessivo é o normal. Então, se ele for CAzinho, ele é normalzinho, viu? Ele não vai apresentar nanismo. Ele só vai apresentar nanismo se for heterozigoto. Se for homozigoto dominante, o indivíduo nasce morto. Então, ó, fazendo aqui a proporção, ó, CA com CA vai formar CA. Se ele for CAzinho, vai ser CAzinho. Ou seja, vai ser nanico. CAzinho com CA também vai ser CAzão. CAzinho. E CAzinho com CAzinho vai ser normal. Bom. Aí, por pergunta, professor, 2 anões pode ter um filho normal? Pode. Olha aí, tá? Aí, ó, esse caso aqui, o indivíduo ele vai nascer morto, porque aqui é um alelo letal, tá? Esse aqui é normal, esse aqui é com acondroplasia. Então, dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, qual é a proporção fenotípica esperada? Vão ser, aqui, ó, calculando, fazendo um cálculo de 100%, né, ó. Bora primeiro transformar em fração aqui, eu gosto de transformar em fração. 2/3, né, de 3, que um já nasce morto, então 2/3 vai ser anão, tá? E 1/3 normal. 1/3 normal. Fazendo aqui a porcentagem. Vou calcular aqui na calculadora, então, quem já souber de cabeça aí, sou péssimo em matemática, né? 3 inteiros, né? 3/3 está para, fazendo regra de 3, né? 3/3 está para 100%. Quantos por cento vai estar 2/3? Então, basicamente, pode pegar 100 e dividir por 3, né? 2/3. Vai fazendo um cálculo. Deixa eu ver aqui, 200, 3. Tá para... Aqui é a mesma coisa que 1, né? Porque 3 por 3 é 1. Então, basta multiplicar, dá 66% aproximadamente. Então, 66%, né, ou 67% é anão. E os outros 33% restante aproximadamente, né, galera, que vai dar número decimal, 33% é normal. Fácil, letra E. Fácil, né, galera, esse assunto. Próxima aula eu vou explicar aqui heredograma, tá? Como que eu vou diferenciar uma doença que é causada por um alelo dominante ou por um alelo recessivo. Como é que eu sei que a origem dessa doença é de origem dominante ou de origem recessiva, tá? Você quer ficar para a próxima aula, que então não vai dar, tá? Agora que eu sei os alunos que estão bagunçando, eu sei quais são os que estão participando, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Ei, professor, Oi. eu tava achando estranho porque o Eros, que tá aqui na reunião, ele é meu amigo, ele não tá participando, né, das reuniões.
Aí quando eu vi, eu achei estranho. E acabou de aparecer uma notificação aqui no grupo, lá do Einstein, dos professores, que ele disse que estavam usando o nome dele para fazer bagunça aqui na sala, porque ele não estava É. Foi, participando. eu mandei o print E aqui pra aí ele. eles estão começando a pegar nome dos alunos. Vou conversar isso aí com a Marilva, viu? Galera, porque a gente já está numa situação difícil, né? Dessa pandemia. Já está vivendo uma situação complicada. E o povo ainda vem querer fazer graça, né? É de tirar qualquer um do sério, né? Nós, professores, a gente está se adequando a essas tecnologias. Minha parte não tem problema, porque eu sei mexer, né? Mas tem professores que não sabem, que estão se adaptando a isso. A gente está fazendo de tudo para manter, né, as aulas em dia, para tentar dar esse assunto para vocês, para tentar não atrasar nada, até porque ninguém sabe ainda quando vai ser esse Enem, quando vai ser esse vestibular, se realmente vão manter o prazo para o final do ano, ou se vão adiar, ninguém sabe. Então, a gente está se preparando para todas as hipóteses. Tá bom? E para a gente tentar não deixar os estudantes largados, galera. Então, a gente está se movimentando. É algo estressante para o professor, tá montando aula virtual. Eu estou trabalhando triplo, não só aqui, mas como nas outras instituições, né? E vocês estão, galera, numa série de, de maturidade, né? Vocês não são criança de quinta série, sexta série, né? Tá todo mundo no terceiro ano, já era pelo menos para todo mundo já estar maduro o suficiente, até porque próximo ano vocês já vão entrar, se Deus quiser, em faculdades, né, em universidades. Chegar lá na universidade, faculdade, vocês não vão se deparar com crianças, não. Vocês vão se deparar com uma sala já madura, uma sala onde o povo vai querer algo para a vida, né? Vocês não vão encontrar estudantes desinteressados, né? Vocês não vão encontrar pessoas, crianças querendo atrapalhar a aula. É impressionante, galera. Em faculdade, universidade, você não encontra ninguém atrapalhando aula, né? Todo mundo. E quem atrapalhar, olhe lá, né? Capaz de lixado. Quem atrapalhar, o povo pega no pé, tá? Que professor da universidade não vai estar mandando aluno calar a boca, não. Não quer, a própria sala manda ele embora. A própria sala manda ele vazar. O professor nenhum precisa dar essa moral, essa ordem, não. Viu? Então, também com pessoas com muito mais idade de vocês. Se você deparar, às vezes, com pessoas com 27 anos, 28, 30, às vezes com 40, que também estão querendo estudar o curso, né? São pessoas mais maduras. Então, querendo ou não, vocês estão já nessa transição, né, para a fase adulta em si, galera. Então, já era para todo mundo estar querendo ter um compromisso sério com a vida, né? Enfim, a gente fala, a gente puxa a orelha, mas alguns realmente parece que nasceram para continuar sendo criança, infelizmente. E como eu digo e repito, né, isso aí acontece mais, né, com os meninos, né? E é feio. Imagine vocês meninas aí, vão querer namorar um cara desse? Vão então, é assim, né? Então, é uma pessoa ainda não criou o senso do ridículo, né? Porque tem aquela hora para a gente brincar e tem hora para levar a sério, né? Eu, pelo menos, costumava muito nas minhas aulas brincarem, mas como eu vi que o negócio estava eu parei. Eu vi que o negócio não estava sendo levado a sério. Nas faculdades, eu dou aula brincando, né? Eu dou aula assim de uma maneira mais dinâmica, mais divertida, porque eu sei que os alunos vão saber ter a hora de brincar, ter a hora de encerrar a brincadeira e levar o negócio a sério. Então, em faculdade, eu consigo ministrar uma aula mais dinâmica, uma aula mais extrovertida, porque eu sei que os alunos vão conseguir levar aquilo a sério, mesmo tendo aqueles momentos de brincadeira, né? Em pré-vestibular, também há esse costume de levar uma aula mais dinâmica, mais leve. Por quê? Porque quem está em pré-vestibular, o aluno, ele está em pré-vestibular porque ele quer levar a sério, ele quer passar no vestibular, né? Então, muitas vezes no vestibular, as aulas são mais dinâmicas, mas eu deixei muito essa minha maneira de dar aula dinâmica em decorrência da falta de maturidade de alguns alunos. Eu não estou citando todo mundo, né? Isso vem em decorrência dos meus anos como professor. Então,
eu deixei de dar um pouco essa aula menos dinâmica em decorrência disso. Digamos assim que eu fiquei com um trauma, né, de dar uma aula assim para adolescentes, né, para esse público adolescente. Entendeu? Mas, ó, agora que eu estou sabendo quem são esses alunos, eu conto com a participação de vocês, com essa ajuda de vocês em me dizer quem é essa galera que está querendo atrapalhar, porque quero que vocês repassem, né, esse meu recado, para ver se esse povo cria juízo, né? E agradeço muito, viu, a vocês por essa ajuda aí em detectar quem são esses invasores, tá? E aí, próxima aula, galera, viu? Mesmo horário, tá bom? Da quarta, é claro, 11h50, né? Na quarta-feira. A gente vai terminar esse assunto de heredograma, tá? E vou passar algumas questões, tá bom? Não precisam vocês fazer a questão dos heredogramas, tá? Eu vou passar o roteiro de questões. Lá vai ter questões também de heredograma, mas não precisa fazer, tá bom? Façam as questões apenas que envolvem primeira lei de Mendel, tá? Sem a parte do heredograma, tá bom? Aí, próxima aula, eu vou terminar o assunto de heredograma e vou corrigir essas questões, tá bom? Combinado? Tudo bem. Professor, eu tenho Oi. uma dúvida. Tipo assim, como é que, por exemplo, tem lá falando a pessoa albina, aí tem o azinho, né? Uhum. Aí como é que eu vou saber que é azinho, ou então é azinho, ou É isso, azão? é isso que eu falei para vocês. Lembra que eu falei na primeira aula, gente? Não vão se antecipar em querer descobrir como que eu vou saber se o indivíduo ele é recessivo para aquela doença ou se ele é homozigoto. Na questão, quando a gente trabalhar heredograma, lá ele vai estar afirmando, por exemplo, o nanismo é uma doença autossômica recessiva, ou seja, ela vai estar ligada a um alelo recessivo. Então, eu sei que quem vai receber esse alelo recessivo, que é o azinho, vai ser uma pessoa que vai ser albina. Né? Na questão ele vai dizer isso aí. Então, quando vocês pegarem o heredograma, né, vocês vão pegar os pais e o filho. Se o filho ele for albino, ele vai ser azinho. Ah, professor, mas meus pais são normais. Né? Meus pais são normais. Então, se meus pais são normais, eu sei que o albino, ele é azinho, meu pai e minha mãe não podem ser azinho. Então, meu pai vai ser normal. Porém, ele vai ser portador do alelo azinho. Então, os meus pais vão ser azinho. Deu para entender, Graciela? Sim, deu para entender. Então, a gente vai, quando a gente vê essa parte de heredograma, vocês vão ver quando a doença ela é dominante, quando a doença é de caráter recessivo. Aí eu vou conseguir descobrir, desvendar, né, quais são os genótipos dos meus pais, mesmo sem eu ter, né, o genótipo dele lá, justamente através do genótipo do filho, tá bom? Ou pode ser vice-versa, né? Eu posso descobrir qual é o genótipo do meu filho se eu tiver o genótipo apenas da mãe lá no heredograma, né? Automaticamente vou saber quem é o pai e quem é o filho. Então, dá para a gente brincar de maneira divertida aqui nesse heredograma, tá? É muito bom trabalhar com heredograma, a gente vai ver isso. Quem quiser ir adiantando as leituras, viu? Vou mandar o slide. Quem quiser fazer as questões também de heredograma, pode ficar à vontade, tá bom? Mas fica claro que eu vou apenas cobrar de vocês as questões referentes à primeira lei de Mendel, sem a parte de heredograma. Bom, galera, fiquem com Deus. Bom final de semana para todo mundo. Professor, Vou mandar lá no Google Classroom a atividade e esse slide, tá bom? A continuação desse slide, beleza? ei, professor. Oi. Só uma questão aqui do horário que eu fiquei um pouco confuso, porque no nosso horário, a sua aula é às 11h50. E hoje foi 12h40. Eu queria saber se na próxima quinta-feira vai ser 12h40 também. 12h40, né? É que eu tenho essa mania de sempre agregar esse horário só de quarta, né? Eu sempre esqueço que na quinta é só o último horário, né? Na quarta é o penúltimo e na quinta é o último, correto? Não, na quinta-feira é 11h50 que tem no nosso horário. Aí hoje que foi 12h40. Como assim? Né? É ao contrário.
É não, professor. Nosso Dia horário de quarta que quinta. é meio-dia e 40. Pera aí, depois deixa eu me atualizar, galera. Pera aí ainda. A aula dia de quarta é que horas? Meio-dia e 40. 12h40 a 1h30. Ah, na quarta é 12h40 a 1h30. Isso. Isso. E na E dia de quinta, E na quinta é de 11h50 a 12h40. a 12h40. Mas vocês não tiveram aula nesse último horário, não? Tiveram? Não, não. Ah, graças a Deus. Menos mal. Pelo menos eu fiquei com medo de ter chocado É. o horário do professor. Não, galera, pois próximo, pois é obedece no horário normal. Pois então, eu aqui na minha cabeça Só porque eu fiquei um que pouco. era o inverso. Tranquilo. Mas é porque eu fiquei meio confuso hoje, tá? Viu? Não, Mas pois quem confundiu foi eu. não Foi prejudicou a vocês, gente, não. O problema foi comigo, viu? Eu que fiquei louco do horário, viu, galera? Mas, de qualquer forma, a aula foi um sucesso, viu? Deu certo. Foi Qualquer sim, com dúvida, certeza. vocês podem me perguntar no privado, tá? Viu? Qualquer dúvida, vocês podem Ok. mandar lá no grupo, que eu vou estar sempre disponível para vocês, tá bom? Um abraço aí para todo mundo e bom final de semana. Beleza, valeu. Muito obrigado. Você Tchau, também. tchau.